Olá, esse é o Pod Clean, o podcast da Clean, um programa voltado para mães, pais e todos que fazem parte do universo infantil. Eu sou a Patrícia e estarei aqui sempre conversando com especialistas para trazer muita informação para vocês em um bate-papo leve e bem divertido. Você pode acompanhar a gente através do Spotify ou do nosso canal do YouTube, além, claro, de ficar por dentro de todas as novidades, seguindo a Clean nas redes sociais. Hoje vamos falar do TEA, o transtorno do espectro autista ou apenas autismo. A nossa ideia aqui é fazer uma introdução ao assunto e entender como uma mãe e um profissional da área lidam com os pequenos que estão dentro dessa condição. Além, claro, de dar alguns conselhos para quem acabou de receber o diagnóstico ou está entrando aí nessa jornada. Por isso trouxemos o Diogo, que é fonoaudiólogo, e a Sumaia, que é mãe de 2 crianças e, uma curiosidade, é estilista da Clean há mais de 20 anos. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Patrícia. Tudo bem? Muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Oi, Patrícia. Muito obrigado pelo convite. Imagina, obrigada a vocês por terem aceitado. Vamos começar, então, com a Sumaia? Porque, assim, você tem 2 experiências bem diferentes em casa. Conta um pouquinho da tua história. Você é mãe de 2 crianças. Sim. Conta pra mim. Eu sou mãe do Rafael, que tem 11 anos, né? E mãe da Angelina, que tem 15 anos. Então, a Angelina é uma criança neurotípica e o Rafael tem autismo. E como é que foi para você receber esse diagnóstico? Quando que você descobriu? Bom, eu descobri quando ele tinha mais ou menos 2 anos e meio, que realmente foi diagnosticado, né, como autismo. Mas eu já vinha percebendo algumas coisas diferentes no Rafa, né? Principalmente por ter a Angelina antes do Rafa, então ela tinha 4 anos quando ele nasceu. Então, algumas coisas que eu percebia que com ela era diferente dele, né? Por exemplo, o contato visual, a fala, né? E aí eu comecei a procurar, a entender o que estava acontecendo com ele, né? E foi quando eu procurei um psiquiatra e ele fez, né? Constatou realmente que o Rafa estava no espectro. Agora, Diogo, esses sinais aí que a Sumaia falou, eles são bem comuns, né? A falta do contato visual. São. As famílias despertam o interesse em procurar profissional quando se deparam com esse cenário da falta de comunicação, a falta do contato visual durante a amamentação, a falta daquele sorrisinho que a criança dá por volta dos 5 meses, que a gente chama de riso social. Então, a partir desse momento, a família já começa a ter uma atenção mais voltada para essa criança e para o desenvolvimento dela. Em que momento você acha que tem que acender realmente o alerta? Porque esse da amamentação, às vezes pode não ser nada, né? Às vezes a gente fica ali, né, distraída, pode não ser nada. Quem é mãe, quem já amamentou, sabe que talvez a criança esteja, né, assim, com um soninho, às vezes com o olhinho mais fechado. Mas, assim, em que momento, Diogo, tem que acender o alerta ali de que realmente tem alguma coisa diferente? Cada criança acaba tendo seu próprio desenvolvimento, né? Então, é muito complicado para a gente mensurar com quanto tempo essa criança precisa fazer determinada habilidade, ela precisa ter determinada habilidade adquirida. Só que a gente acaba tendo uma noção pelos estudos, o que os estudos nos mostram, né? Mas é importante a gente acender um alerta o mais rápido possível, porque quanto mais rápido essa criança ter acesso ao tratamento, maior qualidade de vida essa criança vai ter para conseguir desenvolver próximo de uma vida típica, normal e sem ter nenhuma dificuldade social e tudo mais. Agora, no teu caso, você foi para um psiquiatra, né, Sumaia? Como é que foi esse diagnóstico? Não foi fechado só com o psiquiatra? Passa por uma equipe? Como é que é quando você leva a situação para um profissional? Ele faz, né, as análises dele, ele examina o Rafa, então ele olha tudo isso, o contato visual, ele faz alguns testes ali com a criança naquela idade, o que ela teria que fazer, como o Diogo disse, né? E depois a gente passou por psicólogos, né, para fazer também um outro acompanhamento. Então, depois de tudo isso, na verdade, é assim, Patrícia,
você não precisa esperar fechar o diagnóstico, porque eu sei que hoje muito médico não dá o diagnóstico, porque pode ser que a criança ainda é muito novinha e tudo mais. O importante de tudo isso é você saber que a criança tem alguma dificuldade e você precisa começar o tratamento, as intervenções. E aí tem uma pergunta meio difícil para você. Como é que é receber essa notícia? Olha, é muito difícil. Por mais que eu estava desconfiada que alguma coisa estava diferente, né, na evolução do Rafa, quando você recebe o diagnóstico, você leva um susto. Por quê? Porque tudo é novo, você não sabe o que fazer, você fala, meu Deus, autismo, né? Então, aí você já lembra de algumas coisas que no passado, né, eram bem complicadas. Então, é um choque, tá? É um choque, mas a gente tem que seguir em frente, né, e começar o mais rápido possível esse tratamento. Até porque existe tratamento, né? Diogo, você trabalha aí com uma equipe multidisciplinar, né, como foi a que acompanhou a Sumaia, né, na parte de fonoaudiologia, mas junto com outros profissionais. O que você vê hoje? O que tem disponível de tratamento para o autismo? Normalmente, a fono entra na intervenção precoce assim que recebe o diagnóstico, né? Então, quando a família tem essa suspeita do diagnóstico, vai até o médico e o médico direciona para as terapias. Normalmente as terapias são a análise do comportamento aplicada, que é o ABA, que é um treinamento intensivo com psicólogos para trabalhar questões comportamentais. Direciona também para a terapia ocupacional, que vai trabalhar a parte motora, vida diária, atividades sensoriais, porque essas crianças têm uma dificuldade sensorial muito grande, e vem para a gente, para a fono, para trabalhar essa questão comunicativa, essa questão social, contato visual, fala, linguagem corporal de maneira geral. Então, a gente acaba trazendo e desenvolvendo melhor a comunicação desse paciente. No teu caso, Maia, a comunicação te chamou a atenção? Ou a comunicação, ou a falta dela, ou a dificuldade dela chamou a tua atenção? Sim, chamou muita atenção. Inclusive, foi uma das principais, né, dos principais fatores que eu procurei uma ajuda profissional, né? Porque eu tinha a Angelina, né, que na idade do Rafa falava tudo. E quando eu venho o Rafa, então eu tinha um comparativo na minha casa, né? E aí ele tinha falha, assim, na comunicação verbal. Agora tem um detalhe, né, Diogo? Nem toda falha na comunicação quer dizer que é autismo. Como é que é isso? Porque, às vezes, as pessoas se assustam muito. Eu já vi mãe que, assim... Tem a mãe do meu afilhado, por exemplo. Esse menino não fala. Nossa, tem que ver se é autismo. Ela é psicóloga, o marido é psicólogo. E ela, assim, não, gente, não tem nada. E, assim, era uma questão simplesmente de personalidade. Hoje ele é adolescente, ele tem 17 anos, e ele é um adolescente quietinho, que fala pouco até hoje. Então, não tinha nada a ver com nada, né? Era simplesmente uma questão de personalidade. Até hoje ele fala pouco. Então, assim, os pais também têm que ter esse filtro, esse cuidado de entender que um atraso pode ser, mas pode não ser. Isso. O autismo é um conjunto de habilidades que precisam ser desenvolvidas, né? Tá. Não é só a fala, apesar da fala ser um ponto que fica muito evidente, só que tem outras habilidades que essa criança precisa também meio que bater critério para ser autista, né? É como se fosse... Não mas é como se fosse um checklist de algumas habilidades. Se essa criança não tem essas habilidades, aí sim pode acender uma luz ainda maior pro espectro autista. Só que nem todo atraso de fala é autismo, mas todo atraso de fala precisa ter um olhar com atenção, porque não é só o autismo que traz esse prejuízo para a comunicação. A gente tem outros transtornos, como o transtorno motor de fala, por exemplo, que ele não é o autismo, só que ele traz um prejuízo importante para a comunicação, até para a alimentação. Então, é importante a gente ter essa visão, esse olhar para a comunicação dessa criança. E como é que está o Rafa hoje, depois de tanto tempo de diagnóstico? É muito lindo, maravilhoso, assim, a evolução, né? Que a gente vem acompanhando e vem participando, porque a participação dos pais é muito importante. Então, assim, os pais têm que ter aquela força, para estar junto ali, para fazer junto, né? Para seguir o que os terapeutas orientam. E a gente é pai, a gente é mãe, a gente tem algumas falhas e às vezes não dá, né, para acompanhar tudo. Mas assim, eu quero aqui dizer uma coisa que o Rafa,
Aí ele tem essa dificuldade na fala, de interação social. Na verdade, a dificuldade dele é assim, é iniciativa. Então, ele não tem iniciativa de chamar as crianças para brincar. Mas quando as crianças chamam ele para brincar, ele vai, sabe? Então, assim, a gente está trabalhando nessa iniciativa dele. Então, tudo é trabalhado, é muito lindo. E o Rafa tem uma coisa muito diferente, que eu amo, adoro. Ele tem um super equilíbrio, gente. Então, assim, o Rafa anda de patins, tá? Nossa. Ele tem 11 anos e ele é super bom no patins. E ele anda pelas ruas lá de Birigui de patins, entendeu? Olha só. Então, ele ganhou o patins, ele tinha 6 anos e passou um dia, 2. No terceiro dia, ele já começou a andar, se segurando. E depois foi embora. E aí a gente descobriu. Então, isso é legal, porque você descobre uma coisa bacana. Aí você começa a fazer outras coisas que tenham ligação com isso. Então, a gente comprou uma bola de pilates. Ele fica de joelho na bola de pilates. Olha Ele só. sobe na geladeira com a bola de pilates. Então, assim, a gente fala que faz parte do corpo dele, sabe? Então, ele tem muitas habilidades, né, com esse equilíbrio. Isso é muito legal. Não, isso é muito importante também, né? Você entender que a criança pode não ter determinada habilidade numa área, mas a partir do momento que você nota que ela tem em outra, vamos lá desenvolver e vamos avançar com aquilo, né? reforçar A gente com aquilo. reforça realmente o que ela tem de bom, até para ela aprender algumas coisas que ela tem deficiência, né? Aham. É assim que funciona, né, Diogo? Você tem que estar ali sempre Tem que estimulando. Isso. E como é que é isso? Você vê muito disso no teu consultório? A estimulação é muito importante, acho que para todas as áreas e todas as habilidades dessa criança, né? Então, normalmente, quem está dentro do espectro costuma ter o hiperfoco, né? Ah. E dentro do hiperfoco é muito difícil você tirar essa criança do hiperfoco, essa criança direcionar o que essa criança vai pensar, né, fora desse hiperfoco. Então, por exemplo, se a criança tem um hiperfoco numa caneca, tudo que ela vai falar vai ser sempre voltado para a caneca. Então, é importante você conseguir usar o hiperfoco direcionando para uma habilidade que você quer trabalhar. Então, por exemplo, o Rafa, ele tem muita dificuldade em chamar um outro amigo para brincadeira. Então, talvez se o Rafa tivesse um hiperfoco numa caneca, seria interessante a gente usar a caneca para ser um reforçador para o Rafa ser incentivado a chamar o amigo a brincar com a caneca, por exemplo. Então, a gente acaba tendo que usar essas habilidades que essa criança tem para desenvolver as outras. Então, se a criança tem habilidade com a bola, a gente usa para mostrar para o amigo, olha, amigo do Rafa, o Rafa tem essa habilidade, olha que legal. Aí o Rafa já cria uma relação social ali, Sim, né? Então sim. já consegue se Através, desenvolver né, através da habilidade que ele tem super desenvolvida. E também entender, né, que assim, tudo é incentivo e tudo tem que ter ali o máximo de atenção e de comemoração, porque são os pequenos feitos, às vezes, que fazem muita diferença. Sim. E aí, Sumaia, me fala uma coisa. Nesse desenvolvimento todo do Rafa, você viu uma progressão? Você vê que está crescente? Como é que é hoje lidar? Porque hoje é que nem, né, você descobriu lá pequenininho, hoje ele está com 11 anos. Como é que foi ver esse desenvolvimento e essa evolução dele? Olha, é maravilhoso, como eu disse, sabe? Então, assim, a gente acompanha cada passo e é muita evolução. E nós, pais, né, mãe, pai de criança atípica, qualquer ganho, a gente comemora, né? Então, a gente comemora muito. Então, eu tenho meu marido também muito presente, sabe? A minha família, a gente é muito presente nisso. Então, a gente acompanha muito de perto e a gente vibra a cada conquista dele, a mínima que seja. Diogo, como é que faz para os pais participarem dessa forma como a família da Sumaia? Porque, assim, a gente, pelo que eu estou entendendo aqui, é fundamental, né? A participação, o incentivo e o acompanhamento dos pais, assim, não deixar só na mão dos profissionais. Então, assim, como que vocês lidam com isso também? Os pais vão nas terapias? Como é que funciona na prática? Existe essa participação dos pais? Existe. Normalmente, os pais que acompanham os filhos nas terapias, a gente chama para uma terapia ou outra, não toda terapia, porque eu acredito que a terapia com o pai junto não fica tão produtiva, a criança fica sempre voltando para o pai, né, chamando muita atenção. Então,
em determinados pontos a gente convida os pais para entrar na terapia, para também conhecer o cenário, o que a gente faz ali e talvez tentar reproduzir em casa, porque é importante as famílias terem em mente que não é só a terapia que vai fazer a criança desenvolver. A criança precisa também ter acesso a estímulos em casa para conseguir desenvolver repertório, desenvolver habilidades que ela não tem desenvolvida. Então, por exemplo, se uma criança hoje faz horas de terapia e chega em casa só fica exclusivamente na tela, a gente vai ter um prejuízo. Aí, mas Diogo, é a terapia que não está resolvendo? Não, é um conjunto, né? Exato, é um conjunto de que não está tendo mais acesso a estímulos do que ali dentro da terapia. Porque, por mais que eles passem muito tempo na terapia, ainda passa muito tempo em casa, passa muito tempo com a família. Então, é importante que a família esteja o tempo todo trabalhando essas habilidades e estimulando o máximo que conseguir. Então, a gente tenta sempre trazer as famílias para dentro para entenderem como que funciona e como se portarem em algumas situações. Isso mesmo. Sumai, me fala uma coisa. Apesar de estar muito próxima, você ainda sente alguma dificuldade no convívio dele, ou na hora de lidar, ou talvez na hora de lidar com outras crianças? Você tem ainda alguma dificuldade? Sim, a gente vai assim, a cada vez nós vamos tentando melhorar, mas sempre vão surgir dificuldades, né? Então, um exemplo, a gente, vamos lá, programa em família, vamos sair, né? Então, nem sempre, às vezes é frustrante, porque o programa que a minha filha quer fazer, às vezes não é o ideal para o Rafa, sabe? Então, não é assim como uma família toda neurotípica que você fala, ai, vamos embora, vamos num restaurante? Vamos num parque? Vamos. Não, a gente tem que, assim, saber lidar, às vezes, com as frustrações, né, que nos causam, porque, às vezes, aquele ambiente não vai ser legal para ele não vai se sentir bem. E, por mais que a gente prepare, porque o Rafa, ele é muito, assim, de preparação, entendeu? Eu tenho que mostrar para ele aonde a gente vai, o que nós vamos fazer, quem que vai, e seguir toda aquela rotina, né? Então, aí ele chega e ele fica mais calmo, né? Então, assim, isso para nós também é uma evolução. Quando a gente vai para um lugar, a família, aí vamos passear, e ele chega lá e fica de boa, nossa, é um alívio, sabe? Porque nós já tivemos alguns momentos, né, de frustrações, isso é normal. E, às vezes, até a gente faz assim, né? Hoje é dia das meninas. Então, eu e a Angelina vamos pro shopping. Eu vou fazer alguma coisa com ela. Só para ela também, porque só né, precisa ela. ter essa Sim, atenção também, porque né? ele recebe muita atenção, muita atenção. Então, ela também precisa, né? Então, a gente faz uns combinados, né? Não só eu, como o Thiago, que é meu marido também. Às vezes, eles viajam juntos, os dois. Eu fico com o Rafa. Então, se é um lugar que o Rafa vai se sentir bem, a gente leva, vai todo mundo junto, né? Mas tem alguns lugares que a gente se divide, sabe? Para ela aproveitar também. Mas é claro que a gente fica muito mais feliz quando a família toda está reunida, né? Não só eu, nem como o Thiago, nem a Angelina e nem como o Rafa. Todos nós juntos a gente gosta muito mais, mas nem sempre é possível. Até porque cada criança dentro do autismo tem peculiaridades diferentes, né, Diogo? Ainda se fala em grau de autismo, ainda tem essas diferenciações. Como é que está isso hoje? Hoje a gente deixa de falar que a criança tem grau 1, grau 2 e grau 3 e passa a se falar níveis de suporte, né? Tá. Então, se a criança tem algumas habilidades pré-desenvolvidas, a gente trata como nível 1 de suporte. Algumas outras habilidades que precisam ser desenvolvidas, mas já tem algumas desenvolvidas, nível 2. E quanto maior o nível de suporte, como o próprio nome diz, mais suporte a família precisa dar para essa criança, mais acesso à terapia essa criança precisa ter. Então, assim, de acordo com esses níveis de suporte, as adaptações precisam ser diferentes, né, Sumaia? Isso vale não só para quem está muito próximo ali, pai, mãe, irmã, né, no caso, mas assim, para quem está ao redor. Então, essa adaptação, como é que ela é feita com o restante da família, com os amigos, por exemplo?
A gente, assim, acho que precisava ter um treinamento, assim, sabe? Mas a gente faz o treinamento com a família. Faz aos pouquinhos, mas faz. A gente explica, porque, assim, quem convive dentro da casa que passa realmente, né, por tudo. Mas, por exemplo, eu tenho as minhas irmãs também, que são maravilhosas, né? Então, a gente procura explicar, falar, isso aqui a gente vai fazer pelo bem dele, tá? Então, assim, pode ser que ele vai chorar, mas a gente não pode ceder. Então, assim, a gente passa a explicar, a fazer eles compreenderem, né, o que realmente precisa ser feito. O que pode, o que não pode, o que é bom para ele, né? O que é bom para ele. Mas também, de vez em quando, não tem problema fazer um agrado. Eu acho que não tem problema, né? Porque, assim... Todo mundo gosta de agrado, né? Tio, tia, eles agradam, eles querem agradar. Eu tenho os meus sobrinhos que eu quero agradar também. Não tem problema, a gente contorna a situação. Isso é o mais importante. Gente, para terminar, eu queria que vocês deixassem uma dica, não um conselho, né? Mas uma dica, uma palavrinha para quem está recebendo, acabou de receber um diagnóstico na família de autismo. Inclusive para quem está recebendo como adulto, né? A gente está falando muito de criança, lógico, né? Podclean, a gente fala aqui do universo infantil, mas tem muito adulto que nunca suspeitou e que está recebendo diagnóstico de transtorno do espectro autista. Então, o que você, como fonoaudiólogo, especialista nesse assunto, poderia falar para quem está recebendo? Para quem está recebendo, procure todas as terapias, vá atrás e faça tudo o que o médico direcionou, só que tome cuidado com a quantidade. Não são infinitas horas de atendimento que essa criança precisa para ficar como você quer. Essa criança ela precisa sim desenvolver, só que com muita calma, tudo no tempo dela. Ela precisa ter o tempo dela para desenvolver, porque criança precisa ser criança. E quando a criança fica muito tempo em terapia, divide o tempo do dia, terapia e escola, ela acaba não tendo tempo para se desenvolver como criança, né? Então, se atente a esse olhar de que criança precisa desenvolver no brincar em casa, a criança precisa ter o tempo para ser criança, para brincar com o amiguinho, com o vizinho, né? E às vezes só descansar, deitar ali e ficar de boa, tranquilo. É importante ter esse olhar de não ser tão linha dura com essa criança. Terapia, escola... Acabou, entendeu? Essa criança ela precisa também desenvolver como criança. E você, Sumai, o que você diria? Eu quero dizer, sim, quero dizer algumas coisas que, assim, quando você descobrir, né, que o seu filho tem autismo, confie nele, acredite nele, porque, assim, gente, eles são capazes de tantas coisas. Eles são capazes que você tem que acreditar. A primeira coisa é acreditar que vai dar certo, que você vai conseguir atingir um objetivo para aquele seu filho, para aquela criança, né? E, assim, pode chorar também, sabe? Todo mundo é humano. A mãe pode chorar, o pai pode chorar. Chora, mas, assim, até enquanto estiver chorando, às vezes você ainda não parou de chorar, mas procure um tratamento. Procure as intervenções o mais rápido possível, porque, assim, o tempo, ele passa a valer ouro. Tá, então é isso que eu quero deixar aqui. E é importante também a gente não se prender só ao diagnóstico, né? Você tem que lembrar que antes de ter o diagnóstico de autismo, ele é seu filho. Então, não seja tão linha dura, igual eu disse anteriormente. É importante a gente ter uma noção do que é o espectro autista, cuidar disso, só que não se prender só ao diagnóstico. Olha, tem um olhar para a criança, né? É importante. Sim, eu cresci muito sendo uma mãe de autista, sabe? Cresci demais. Então... E respeitar, aprender a respeitar, né? Porque a gente fala isso muito, a gente falou muito num episódio aqui do Dia dos Pais, que a gente recebeu um pai atípico maravilhoso e que, assim, a gente tem que aprender a respeitar as diferenças, né? Que cada um é de um jeito, independentemente de diagnóstico. E isso é muito importante. Eu acho que essa é a principal lição que os pais podem passar. Não só para os filhos quando são atípicos, mas para os que são típicos também e que estão em volta ali de outras crianças. A gente espera que vocês tenham gostado demais desse episódio e se por acaso estiverem passando por uma situação, tiverem dúvidas a respeito ou quiserem sugerir alguma coisa, algum profissional, algum outro tema para a gente discutir esse assunto, escreve para a gente que a gente vai gostar, viu? Ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima.